Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui do Gratos Cast. Um programa que é voltado para a sua família, não só aqui no Brasil, mas de todo mundo, around the world. E hoje nós temos aqui um convidado de honra. Eu vou chamar ele de o filho da adoção, mas na verdade ele nada mais é, olha, foi criado num sítio, talvez aqui no interior de... São Paulo. No interior de São Paulo. Ele também trabalhou... com um trabalho simples ali, né, com açougue, trabalhou também com ajudante de pedreiro, pintor, ele também foi engenheiro da computação, trabalhou com gestão pública, mas teve um chamado. E no dia que ele ouviu esse chamado, Deus falou com ele e ele falou assim: filho meu, você será um pastor. Com vocês, pastor Fábio Takahashi. Obrigado, muito obrigado. Rapaz, que alegria, cara. Olha, e me parece aqui que ele malhava também. Ele não falou essa parte, mas o cara é forte, meu. O cara é fortão. Sim. E aí, me conta, meu amigo, como é que você tá? Que alegria. Olha, que alegria. Malhei muito na picareta, na marreta. É mesmo? Cara, um dia você falou isso aí, eu tô lembrando. Pessoal, pra você que tá naquela fase de ajudante de pedreiro, né? Eu fui também de ajudante, assim, de pintor e de elétrica. Mas eu lembro de uma ocasião da elétrica que o rapaz que era o meu instrutor, ele falou assim, olha, a caneta do ajudante é o ponteiro. Cara, aquilo marcou minha vida, porque eu sonhava em ser escritor. Uhum. E vocês já sabem como que eu me tornei escritor, né? Vim do interior baiano, e a minha mãe com 11 anos de idade, faxineira, a gente tava limpando uma casa muito linda, e ela falou assim, falei, mãe, de quem é essa casa? Ela falou, de um escritor, e se você quiser, você pode ser um também. E assim foi que começou a minha vida, né? Para chegar ao ponto de ser escritor, editor, né? Ter a minha própria editora. E aí eu quero que você me conte agora, olha, de 0 a 10 anos, o que aconteceu? Você que não conhece ainda o Fábio, né? O que será que aconteceu na vida desse jovem pastor? De 0 a 10 anos foi muita alegria e muita tragédia. Cara, alegria e tragédia. Minha mãe sofreu acidente, quebrou coluna, ia ficar paralítica. Aí eu morava no sítio, né, sitiante. Aí minha mãe decidiu mudar para uma outra cidade. Foi para Ribeirão Preto tentar a vida, lá não deu certo, antes desse acidente dela. E aí, então, a gente quase morreu lá. Minha mãe e meu irmão ficou doente, era bebezinho. Ela passou mal? Passou, ela ficou doente longe da casa dos pais. Ela queria sair da casa dos pais e queria ficar longe, para ir para outro canto, quando a gente era pequenininho. Porque ela queria largar do meu pai. Meu pai amava ela, mas... Eu sei, não estavam... É que a minha mãe diz ela que foi forçada a casar com meu pai. Nossa. Ela estava prometida, ela estava com a data marcada para casar com uma pessoa e meu avô falou que aquele cara não se vai casar com esse. Nossa. E esse é meu pai biológico. Meu Deus. Olha. Só que o cara era muito bom, amava minha mãe, uma pessoa boa, mas a questão é se gosta ou não gosta. Mas até isso eu aprendi. Ao ver a história da minha mãe, eu aprendi uma lição. A questão não é se você vai casar com quem você gosta ou quem você não gosta, é uma questão de quem você escolhe. Olha. Porque ela tratou isso a vida dela inteira. Então a experiência depois que eu tenho de olhar esse começo traumático e até o último dia da vida dela, que ela já faleceu. Ah, sua mãe descansou. De faz fato. 5 meses. 5 meses? Como que ela se chamava? Mercedes. Mercedes, olha, realmente. Desse passar do tempo todo, ela procurou pessoas que ela queria, mas ela também não conseguiu ser feliz porque as ideias dela... impediam ela de conseguir achar essa felicidade. Então ela tinha que escolher permanecer. Ela tinha um homem bom, ela conhecia meu pai japonês, mais pra frente, quando eu tinha lá meus 11 anos, 12. Só que ela não aprendeu a valorizar o estilo, não gostava. Passou a colocar coisas na cabeça que não deveria colocar. A ideia aqui que eu brinquei aqui é filho da adoção. Isso é em função do que? Do seu pai biológico e que de fato você teve essa adoção? Sim, aí o japonês me adotou. Aí era filho do Walter Rodrigues e passei a ser filho do Rivaldo Minoru Takahashi. Que é esse que... Japonês. Isso, casou com a minha mãe. Que casou com a sua mãe, que foi o prometido do seu pai? Não. Que foi o escolhido pelo pai? Ou foi o que ela amava? O que foi escolhido pelo meu avô foi o Walter. Aquele que ela amava, ela nunca casou na vida dela.
Nossa, pessoal, ouve essa história, presta bem atenção. Você que está aí nos entrementes aí, está se preparando para casar. Olha como é que acontece na vida. É por isso que eu dei um alerta. A gente se ilude com certas coisas. É que eu acabei fazendo uma análise da vida inteira e acabei jogando de uma vez só, sem contar o contexto. Mas a minha mãezinha ali, ela prometida para uma pessoa, meu avô não deixou, depois ele contou por quê. Esse camarada já tinha 3 esposas, minha mãe seria a 4ª. Ah, olha só. Naquela época, os mais velhos tinham dificuldade. Meu avô faleceu com 96 anos, ele nasceu em 1920. Então a educação era muito dura. E eles tinham dificuldade para explicar as coisas. Sim, eles falavam para o filho tinha que entender, ele não é bom, o cara não presta, ele só falou isso, mas não explicou os detalhes. Entendi, ele sabia, existia um contexto. Então presta bem atenção. Às vezes, você que é filho, filha, às vezes os pais têm uma visão que você não teve ainda. Embora eles não consigam, muitas vezes, principalmente os pais, né? A gente é chave para isso. Não consegue usar as palavras que poderiam alcançar o coração. Mas, no fundo, há um fundo, de fato, de cuidado, de segurança. Sim, isso. Era como eu queria. Todos os pais querem o melhor para seus filhos. E você descobriu isso no final. Você não sabia disso, né? Não. Foi no transcorrer da minha vida. Eu fui descobrindo as coisas. Os amigos do meu pai biológico... Contavam um pouquinho. Começou a contar, que eles foram me ensinar que meu pai abriu um monte de empresa e minha mãe não gostava dele, mas queria largar, queria acabar com a vida dele. Ela falou pra mim mesmo depois, que fez tudo pra acabar com a vida dele. Queria acabar com ele. Uau! É raiva mesmo. E fez falir todas as empresas dele. E esses amigos que ele abriu, as empresas que ele funcionou com os amigos, me pegou porque você é filho do Walter, ele me ajudou muito, eu vou ajudar você. Aí me ensinou a trabalhar, fazer móveis. Aí eu aprendi a fabricar móveis. Pô, então ele era uma pessoa boa, assim, socialmente extremamente boa e hiper inteligente. Sério? Hiper inteligente. O Takahashi? Não, o Walter. O Walter. Estamos falando agora do meu pai biológico. Que é o pai de fato, né? Meu pai biológico. Hiper inteligente. Ele montou muitas empresas. O camarada era um gênio para trabalhar com a mão e com empresas, com abrir as coisas. E ele abriu 4 empresas. As 4 empresas eu trabalhei com o sócio dele. Olha! Me chamaram e eles me ensinaram. Falaram, tudo que o teu pai me ensinou, vou ensinar você. Minha e assim fui e contou as histórias. Eu contei a história. Terrível por quê? Depois que minha mãe largou era criança, meu pai vinha me ver. Minha mãe falou que ele nunca queria me ver. Mas agora eu sei quando ele queria me ver, que ela confessou depois. Quando eu encontrei meu pai biológico quando eu tinha 33 anos de idade. A última vez que eu vi, eu tinha 4 anos. Meu Deus! 4 anos de idade. Como é que foi isso? Porque minha mãe colocou ele para fora de casa. Ele foi trabalhar e aí uma amiga ligou dizendo que meu pai estava com amantes. Sim. E não era verdade, ele estava trabalhando de construção civil, construindo uma casa, que ele tinha uma empresa de construção civil. Ou seja, então foi aí que nasceu as fake news. As fake news. A amiga ligando. Começou a amiga. Você que tem uma amiga, se você receber aí um telefonema anônimo de uma amiga, então põe a barba de molho, porque pode não ser daquele jeito. Né? Aí meu pai falou que era amiga dela que estava de olho nele, queria ele. Nossa, e ele não queria, mas queria acabar. Deus. E a minha mãe caiu assim... de patinho. Deus. E jogou toda a sopa dele pra fora. E ele nem sabia, mas que palhaçada é essa? Ele falou, não quero ser apronta, safado, vigarista. E colocou pra fora. Aí ele contou isso, eu não acreditei. Meu pai contou isso, eu falei, é piada. Aí depois, eu cheguei pra minha mãe, depois de 33 anos de idade quando eu tinha, falei, mãe, mas o Walter falou isso. É verdade essa história? Aí minha mãe disse, é sim. Aquele canalha, começou a contar um monte de coisa. Eu falei, mãe, a senhora parou pra perceber o que a senhora fez? Meu Deus! Nunca refletiu, não? Tinha 30 anos passado e ela ainda não tinha percebido. Não, eu falei, o que a senhora fez? A senhora colocou por causa que uma amiga louca. Aí depois ela contou, mas eu não te falei que eu não gostava dele, que eu ia destruir a vida dele, ela só precisava de mais algum argumento pra acabar com tudo. Ah, existia um fundo então, né? Então existia um fundo. Então ela só queria mais um argumento pra poder acabar com tudo. Ele tratava muito bem, é uma pessoa boa, mas... Olha, eu ouvi uma frase, né? A gente vai chegar nesse ponto agora, que depois vai chegar numa parte da história que é o pico, né? Que estamos aqui com uma pessoa ultra qualificada, né? Com um pastor. Ele não só conhece a Bíblia, mas ele vive, né, esses preceitos. Porque diz que quando eu estava vindo aqui, eu conversando com uma pessoa, ela falou assim, de qual igreja você é? Aí eu falei, olha, eu já fiz uns bons inimigos por apenas dizer de onde eu sou. Então, faz o seguinte, existe uma conduta cristã que diz que onde há cristão haveria amor. Né? Sim. Então haveria amor. Então, se o senhor perceber que é amor em minhas palavras e na minha conduta, então
pode ser que eu sou de Cristo. E aí ele ficou assim, olha, eu sou de tal lugar, tal. E aí eu falei, eu não quero mais fazer inimigos. E aí o que acontece? E isso que ele está falando é algo muito real, e ele vai chegar num ponto de dizer que, como ele trabalha com muitas famílias, está no front, vamos dizer, né? O front de guerra, com famílias reais, tratando de problemas reais, e aí ele vai falar qual que é o ponto da gratidão em relação a essas famílias. Sim. Entendeu? Existe um ponto da gratidão, esse é um podcast voltado, né, para você que tem um coração cheio de gratidão, só que muitas vezes, pastor, a gratidão, quando a pessoa ela decide mesmo viver, né, vender e vencer a vida com gratidão, ela é tida como bobinha. E existe um conselho bíblico que é possível que você se lembre, que a gente tem que ser simples, como uma pombinha. Você vê que a pomba, você chega perto dela, você pode até chegar, mas você não consegue pegar. E prudente como uma serpente, porque o bote é muito certo, né? Então, é possível ser uma pessoa grata e não ser bobinha, assim, tola, que todo mundo passa para trás? É possível? Vamos fazer só esse adendo aqui. Esse equilíbrio é algo que as pessoas precisam encontrar no transcorrer da vida. A gente não pode ser bobo, como o texto bíblico muito bem diz, seja prudentes como uma serpente. A serpente ela não provoca briga, a serpente ela avisa que ela está ali, que ela é perigosa. Mas ser mansa como uma pomba significa que ela não é uma ameaça para ninguém. Então, o cristão tem que entender que a gente pode viver, sim, uma vida simples, uma vida de amor, mas você também precisa defender as pessoas que você ama. Então, tem certos momentos da sua vida que você precisa aprender a dizer não. Olha! Pega essa pra você, chupa essa manga. Aprender a dizer não. Eu não posso. Isso, ser bobo seria você estar disponível todo o tempo. Então, falar, eu sou grato, você não é escravo da outra pessoa. Olha só. E outra coisa, tem um pequeno detalhe nesse ponto que ele está falando, que muitas vezes você tem talvez um amigo, uma amiga, que faz do seu ouvido como se fosse um vaso sanitário. Imagina, isso. A pessoa reclama, a pessoa fala mal do outro, a pessoa faz você de cúmplice. Isso. Assistente da igreja, né? Isso. Faz você de cúmplice. E aí você... Isso é ser grato? Não. Entendeu? Então, diga só 3 letrinhas. Qual que é as 3 letras? É sim, sim ou não, não. Isso. Não, assim, um N ao tio. Sabe Isso. aquela coisa que você fala pra uma criança? Ó, N ao tio. Eu não permito mais com que você fale mal de ninguém ao meu lado. Eu não permito que você reclame. Eu não... Sim, a gente temos que aprender a colocar limites na nossa vida para ser feliz e grato. E aí o contexto dela, quando vai vir... A história que eu falei da minha mãe mesmo é uma história, pode ser triste, mas é uma história de alegria e de tristeza, porque nesse momento pode ter sido uma tristeza, mas eu aprendi muito. Eu sou grato por existir, sou grato, minha mãe ela errou, mas eu pude aprender através dos erros delas. Mas eu pude ver também que ela lutava por uma felicidade. E muitas vezes a gente não para entender que tudo que nós precisávamos estava do nosso lado e não aprendemos a valorizar. Pastor, hoje, o que eu concluí, assim, como mesmo sendo jovem, né? Eu me considero um homem jovem, embora as canas já estão aparecendo, mas o que eu percebi é assim, pastor, quando você chega para uma pessoa, imagina você chega para um membro de uma igreja, para um amigo, você fala assim, a partir de hoje, você vai ser uma pessoa grata, simples e feliz. Complicado. Não, você fala para a pessoa ser uma pessoa grata, simples, você está colocando o peso do mundo inteiro. Era só 3 coisinhas simples, que poderia ser algo bem, bem simplório, mas hoje, na sociedade em que a gente vive, né, passar uma vida com gratidão, por exemplo, para a gente chegar aqui hoje, a gente tem que passar por umas intempéries. Sim. E vocês estão olhando para nós aqui, sentindo de fato esse amor, essa alegria, essa gratidão. De fato, eu fiquei assim, pensando, eu pensei, será que ele vai reclamar? E eu fiquei pensando, né? Eu falei, eu vou fazer o possível para não reclamar. Ou seja, eu vivi uma situação tão desafiadora na minha vida que eu vi diretamente a mão de Deus pegando na minha mão, assim, decidi, falei, olha, eu não quero mais viver. Com base nisso que eu estou vivendo, esse desafio emocional que eu estou vivendo, eu não quero mais viver. Aí Deus falou assim, falei a primeira, falei a segunda, a terceira vez o Espírito Santo falou comigo e ele falou, então tá bom, então eu vou mudar o seu nome. Eu pensei, como assim? Eu tô querendo morrer e você quer mudar o meu nome? Falando de uma maneira simplória, né? Aí ele falou assim, então você vai ser o Gratos. Ou seja,
pesquisando, se você for pesquisar, o grato é o quê? Aquele que vive a vida com gratidão. Então, a partir daquele dia, eu decidi nunca mais reclamar, em hipótese nenhuma, apesar dos pesares das consequências. E acredite, pastor, a minha vida mudou assim, de uma maneira extraordinária. Então, o meu conjunto de empresas hoje, todas carregam o nome da gratidão, inclusive esse podcast. Como que você vê isso? Nós temos que aprender a ver os milagres da mão de Deus em tudo. Nas coisas ruins e nas coisas boas. Deus também está lá. Deus está lá edificando e construindo na dor. Deus está lá edificando e construindo na alegria. A todo tempo, em qualquer tempo, dentro do tempo e fora do tempo, o Senhor está construindo. Reconhecer a mão de Deus nisso é uma alegria. Eu honrarei a Deus quando eu estou bem, honrarei a Deus quando eu estou doente, vou agradecê-lo quando eu estou doente, vou agradecê-lo quando eu estou feliz. Todas as histórias que nós passamos, ela tem tristezas e ela tem alegria, ela tem dores e ela tem momentos de cura. Só que em todas elas, o Senhor está operando um milagre. Uma borboleta, antes de tornar borboleta, ela nasce ali uma larva. E ela tem que comer muito. E aí ela vai para um casulo. E para sair do casulo, ela tem que sofrer. Se você ajudar uma borboleta a sair do casulo, ela nunca mais vai voar. Ela precisa do sofrimento para voar. Não que Deus ele quer que você passe por esse sofrimento, mas o ser humano precisa de um momento de amadurecimento. E esse amadurecimento, ele não vem herdado por alguma coisa. Você precisa desenvolver o seu pelas suas experiências. Então, a experiência de sair do casulo, ela dói, ela traumatiza, mas ela te dá a força e o sangue para voar. Isso. Agora, fazendo só um adendo dentro disso que ele falou, presta bem atenção. Vamos ver aqui se eu vou errar na dose e vocês que vão me julgar. Já fica com a canetinha marcando aí. Então, isso significa, pastor, que há amigos nossos. Presta bem atenção no que eu vou falar para você não me interpretar mal. Há pessoas no nosso meio que estão passando por certas situações que é considerado desafiadora e que eu, seja ele filho, seja amigo, seja alguém, que eu não posso intervir, porque é uma intervenção diretamente de Deus sobre essa pessoa e eu tenho que permitir com que ele cresça? Como que a gente pode entender isso? Então, a citação bíblica traz duas coisas. Primeiro, cada um carregue a sua cruz. E a outra, que cada um de nós ajude os outros a carregar as suas cruzes. Ou seja, eu posso auxiliá-lo, no entanto, eu não posso passar pelo que ele tem que passar. E também não pode cortar o pedacinho da cruz, porque lá tem um tamanho, cortar né? o pedacinho da cruz. Eu posso ajudá-lo na minha esfera no que eu posso. Por exemplo, um ombro amigo, um ombro para chorar, um silêncio. A história bíblica, quando conta de Jó, os amigos vieram. Foi bom e consolou o coração dele quando estavam calados, né? Exatamente. Quando estavam calados, estavam ajudando muito. A presença ajuda. De repente, um amigo não precisa de palavras. Precisa só saber que tem alguém ali que acredita em você, que Exatamente. confia em você e que está do teu lado, apesar da dor, do sofrimento, da angústia e da tristeza, e apesar das tuas falhas, não te julga. Porque esse é o amor de Deus e essa é a graça. Porque, por exemplo, nesse ponto de vista do julgar, quando, por exemplo, nós que nos consideramos observadores, nós somos chamados a ser observadores, não juízes. Exatamente. Da lei, é isso mesmo ou não? Sim. Então vamos lá. Se somos observadores e não somos juízes, então como que a gente tem que se aperceber? Bom, eu sou um observador, o meu irmão está precisando de um apoio. Então, beleza, eu vou me aproximar dele e nunca estiver no meu contexto eu consigo apoiá-lo. Porque, de fato, quem tem mais para dar para essa pessoa, seja conselho, seja lá o que for, de repente ele até está colhendo algumas espigas que ele plantou, né, de maldição lá atrás, Sim. entendeu? Então senta do lado e observa, entendeu? Não coloque um peso maior do que ele pode suportar, mas também não vai tirar o que Deus falou, você tem que passar. Nós não vamos resolver, mas nós vamos estar lá para dar apoio para ele resolver. Porque as resoluções não são complexas. Nós só temos que abandonar o orgulho. Se você parar para analisar todos os problemas que nós passamos na vida, a solução está em abandonar o orgulho e aprender a ouvir. Olha só, esse ponto aqui é importante porque o conceito, né, da AIV, que é a empresa que está nos financiando, né, e nos apoiando nesse projeto, a AIV é o agradece e vai, que na Bíblia seria o toma a tua cruz e siga-me. Então você tem que ser grato, beleza, agora eu sou grato, o que eu faço? Continuo andando. Isso. Não fique perplexo com o mundo, com a direita, com a esquerda, o país está dividido entre direita e esquerda, nem com o que já passou. Sim. Imagina se o impacto daquela decisão dos 33 anos atrás te impedisse a você caminhar, talvez você não se casasse.
traumatizado, ficaria cheio dos problemas, pensando um monte de bobagem. Entendeu? Mas não, aprender a crescer. Isso. Então, se de fato a graça ela tem a função que nós pensamos que tem, porque algumas pessoas acreditam que a graça ela tem a função apenas voltada para o contexto espiritual. Mas se de fato a graça é o que pensamos, o que está escrito, ela pode interferir na nossa parte física. Sim. Pode melhorar o nosso físico? Sim. Pode melhorar o nosso mental? Com certeza. Entendeu? Te ajudar a ser uma pessoa pesquisadora? Sim. Emocionalmente é possível? Sim. Você que está com problema no casamento. Cientificamente comprovado, inclusive. Tá com problema de relacionamento, tá com problema na empresa, que às vezes o problema na empresa é relacional entre os colaboradores. Tá com problema financeiro. Será que a graça consegue penetrar a área financeira? Consegue. Entendeu? E será que a graça... Porque o contexto da graça, beleza, é de salvação. Só que a graça, ela vai... Como não tem como tirar, né? O apóstolo fala sobre os frutos da carne. Não, ele fala... Ah, tá. É a lei do pecado que está na carne. Então, beleza. Não tem como sair. Beleza. Você é pecador de nascença. Não é porque você comete pecado. Então, ela tem que te apoiar... Se você ceder realmente a graça, a reduzir o teu nível de orgulho, que ele já citou, aí egoísmo e vaidade. Pastor, o que sobra de um ser humano, dessa pessoa que está nos assistindo agora, se ele aceitar a graça e permitir com que saia dele, olha, que reduza até chegar no pó da terra, orgulho, egoísmo e vaidade. Tirou isso, o que sobra? Sobra aquilo que Jesus falou, importa renascer, ele renasce. E ao ele renascer, ele vai brilhar. Ele vai ficar tão feliz que aquilo que ele achava que era dor não é mais. Grato. Vai ser grato. Aquilo que ele achava que dificultava, na verdade, era a escada que o conduzia. Olha isso. Aquilo que ele achava que era pedras no seu caminho, na verdade, era uma estrada asfaltada que foi aberta e aplanada diante de si. Meu Deus! Então, ele simplesmente tem que Olha entender. Ele isso. arrancou isso, o caminho dele aplanou. Todas as áreas da vida vão melhorar e melhoram de fato. Porque a graça ela é imerecida. Eu tenho que aceitar que eu não tenho que merecer. Tem muita gente que fala, eu não mereço, eu não vou dar conta, porque eu não sei. E aqui inventa um monte de adjetivos para si. Mas esquece que o Senhor, Deus da graça, ele morreu por mim. Por isso que vem, bom, já falar a definição do que é de graça, que é uma definição da Bíblia também. Que a definição da Bíblia é o seguinte, graça, a palavra gratidão e graça, ela está na mesma raiz. Olha. Mesma raiz bíblica. Quando uma pessoa vai falar a palavra gratidão, ela vem da raiz da palavra graça. Olha isso! A gratidão peguei essa agora, teológica vem da palavra graça. Então, se eu sou uma pessoa agradecida, vem da palavra, então, graça. E o que é a graça? Graça é a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, quem merece? Ninguém merece. Eu não mereço. O que eu faço para merecê-la? Eu não faço nada. Deus, ele me deu. Então, quando eu sou uma pessoa agradecida e eu abandono meu orgulho, abandono essa minha vaidade, abandono o eu só tenho que aceitar que o Senhor me concedeu dons, a vida, o meu coração bate, Ele me quer feliz, não porque eu mereça, porque eu seja bom. Ele está do meu lado quando eu pequei. Falar, Deus não está lá não, Ele estava lá quando você pecou. Ele viu. Ele viu. Ele viu. Ele estava com você no fundo do poço. Pega essa. Ele estava com você a todo momento. E, na mesma forma, estendendo a mão para você. Ele só queria que você acreditasse nele e deixasse de duvidar de você e parasse de olhar para as tuas reais fraquezas e passasse para olhar para as verdadeiras forças que vêm dos céus. Pastor, o que seria ter uma vida de gratidão apesar dos pesares? Ou seja, você vive hoje uma situação talvez de escassez, talvez de dor emocional, talvez você foi abandonado e abandonada. Talvez você está se sentindo hoje, ouvindo esse podcast, está se sentindo triste, desamparada. Como que uma pessoa, pastor, em sã consciência, porque a gente está falando de sã consciência, consegue ter uma vida de gratidão apesar dos pesares, com base em 1 Tessalonicenses 5,18, que ele fala assim, ó, em tudo e por tudo, em tudo dai graça, porque essa é a vontade do Pai em Cristo. Então imagina que o Pai, em Cristo Jesus, ele fala assim, olha, são poucas coisas que ele pede, e uma dessas poucas é a gratidão. Como que é possível isso, pastor? Bom, eu vou explicar contando uma historinha minha mesmo. Contando mais uma aqui, não sei contar muito, mas é assim. Quando eu me tornei adventista, eu fui expulso e deserdado. Expulso? De casa e deserdado. Da família? Sim. Aí eu fui morar na casa do meu tio. Minha avó disse que eu não podia morar lá e na casa de ninguém, que eu estava excluído da família. Tradição católica, coroinha, fiz tudo na igreja católica.
E foi uma traição muito grande. Só para entender, minha avó me expulsou e deserdou, minha mãe me expulsou e deserdou, eu fiquei abandonado sem ninguém. Meu pai recebeu um conselho no Japão para poder parar de pegar no meu pé, porque eu deixei de ser cientista e eu queria me tornar pastor. E aí ninguém abriu as portas para mim. Eu fui morar em cima do telhado da rodoviária porque eu não tinha lugar para ir. Eu fui comer comida de lixo porque não tinha comida para comer. Eu fui trabalhar, estava trabalhando, e aí eu ia para a faculdade e não tinha ninguém para dar apoio. E eu orei a Deus, fui para a prefeitura, eu fui pedir uma bolsa de estudo para a prefeitura e ganhei. E eu fiquei lá na porta, queria falar com o prefeito. Ninguém vai falar que o prefeito vai falar com você não, você é louco, rapaz, vai embora daqui. Com a mala e tudo, eu falei, não, eu quero, vou para outro canto, eu quero estudar e eu preciso de ajuda. E Deus, o prefeito, quando chegou ali, o que você quer? Eu falei, na Lapa, minha história. E ele olhou para mim, mas eu falei, Deus mandou eu vir aqui e Deus me disse que o Senhor me ajudaria. Eu não tenho dúvida de que o Senhor vai me ajudar. Nossa, meu Deus! Eu não tenho dúvidas. Eu estou aqui com a minha mala para ir para a faculdade ciente que o Senhor vai me ajudar, porque Deus falou que o Senhor me ajudaria. Meu Deus, glória! E ele entrou, bateu a porta e nem me respondeu. E deixou lá fora. Aí passou uns 15 segundos, ele voltou. Você tá aí ainda? Deus me mandou, falou que o Senhor vai me ajudar. Entra aqui agora! Falou assim. Aí eu entrei, passei todos os meus dados, ele abriu uma conta poupança pra mim, que eu tenho até hoje, a mesma conta. Nossa! Eu guardei, nunca fechei, cara, porque ela é um memorial de que eu não sou nada e o Senhor é tudo. Nossa! Eu fui, graças a Deus, deserdado, expulso, sem ter um lugar. Pessoas que me ofereciam pra... Olha, vem morar na minha casa, você só tem que pagar um salário mínimo só. Aí tá tudo bem. Aí eu fui morar na casa dessa pessoa. Não, pra você ficar bem aqui, eu vou aumentar para um salário mínimo e meio. Aí eu falei, não, obrigado, tô indo embora. Meu Deus. Queridos, é isso que eu tô dizendo. Apesar da dor, eu fui expulso, deserdado. Minha avó me odiava e ela queria me matar. Chegava a pegar o facão para me matar. E eu ia lá e tentava beijar ela, e ela queria pegar a faca, e se eu não saísse, ela tinha enfiado a faca em mim mesmo. Eu teria morrido, mas de verdade. Não era brincadeira. Meu Deus. Era me matar mesmo. E simplesmente eu dizia para ela que amava. Eu nunca abandonei minha família, mas fui abandonado por ela. Essa que é a questão de ser grato. E o sentimento hoje que você tem de gratidão? Eu batizei quase minha família toda. Porque essa é a questão. Eu fui grato a Deus e Deus pôde fazer... Eu pude crescer, eu pude entender quem foi meu pai biológico, eu pude entender o meu pai que me criou japonês, eu pude entender a minha mãe, eu pude entender o meu avô, eu pude entender as pessoas que sofrem, eu pude olhar todos os olhares. Eu olhei para eles e entendi por que a minha avó estava irritada, por que ela estava nervosa, as dúvidas, as preocupações que ela tinha para que eu fosse fiel a Deus e andasse pelos caminhos. Meu Deus. Então eu fiz uma análise profunda. Se você olhar para a dor como uma dor e não aprender a olhar que você tem que entender que as outras pessoas são crianças como você, que só cresceu e ficou velho, elas têm dúvidas, têm medos, querem te ajudar e não sabem como. Eu comecei a enxergar tudo isso. É a minha família. Não olhe para eles com olhos como uma pessoa que te odeia. Simplesmente você já parou para se colocar no lugar? Deram o máximo que tiveram. Quem nasceu em 1920 deu o máximo que tinha. A educação que possuíram. Então, eu aprendi a ser grato a Deus, apesar de tudo. Apesar de toda a dor, apesar de todo o sofrimento. Nossa. Eu agradeci a Deus e sempre perguntava a Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda aqui? Eu estou aqui sofrendo. Eu tenho medo. Pastor, você não tem medo? Eu morro de medo. Eu ia falar outro palavrão, mas eu tenho muito medo de muita coisa. Até para vir trabalhar para cá, eu estava com medo. Eu fui trabalhar agora, eu saí da Paulista Oeste, fui trabalhar na Grande São Paulo. Para Paulistana. Eu tinha medo de ir para São Paulo. Nas férias, quando eu ia passar por lá, eu nem queria passar. Eu pegar um avião, eu não queria ir para lá. Era algo assim terrível pensar em São Paulo. Eu orei a Deus e falei, Senhor, eu não posso impedir os milagres do Senhor, o que o Senhor quer fazer na minha vida por causa do meu medo. Aí eu orei para Deus e falei assim, Senhor, eu sei que a minha esposa não vai querer ir embora daqui, então ela não tem o medo que eu tenho e a resposta será dela. Eu orei, Senhor, eu vou falar para ela e vai ficar na mão dela. A resposta que ela dizer é a tua palavra. Se ela disser que nós vamos, nós vamos. Se ela disser que eu fico, eu fico. Porque ela tinha passado um concurso, trabalhava ali, ia chamando para a prefeitura, e ela ia sair, ficar desempregada, sem um concurso, que é algo sólido para sempre. E aí eu falei, ela vai dizer não, com toda certeza, e eu vou ficar. Assim eu planejei os meus pauzinhos. Mas... E aí? E eu falei, se for contrário, é um milagre. Aí eu falei para ela. Ela simplesmente, a gente orou. Aí depois se orou, vambora. Aí, peraí, você não vai pensar, mulher? Eu comecei a argumentar com tudo com ela. Argumentei.
já tô cansado, a gente essa vida aí mesmo de peregrina, nunca tem nada, eu vou perder esse concurso mesmo, você vai ser transferido. Vambora, já que Deus tá mandando ir, vamos. Então, faz o seguinte, presta bem atenção, pessoal. Eu queria fazer, como a gente praticamente chegou ao fim, eu queria fazer um novo convite. Eu tenho uma nova data e eu tô vendo que as histórias, elas precisam de uma extensão. Até porque a gente tem uma outra parte da história, que é outro capítulo, que a gente vai estar divulgando, que é a nossa cultura e a nossa vontade em relação a servir a Deus no exterior juntos. Sim, não é isso? E a gente vai... Se você topar... Aí a gente faz um novo capítulo da gratidão, só que agora de uma forma mais excelente. E eu queria só fazer um agradecimento para concluir. Eu queria agradecer a AIV, que eu agradeço, vai toda a nossa equipe da AIV. Eu queria que vocês se preocupassem com isso aqui, ó. Tira o seu passaporte, porque tem projeto internacional para você ainda neste ano. Quem faz parte da AIV, ele tem acesso também a isso aqui, para escrever o teu livro, que é o livro... especial, né, do Agradece Vai. Aqui ele tem toda a estrutura prontinha para você escrever o teu livro e você se tornar um escritor. Nós temos uma série de brindes também, tá vendo? Olha só, olha, tudo faz parte da IV. Olha, esse daqui é o meu pessoal e eu vou te contar por que depois. Nós temos um livro que aqui, pastor, eu conheci esses conceitos que você citou, que gerou esse livro. Esse livro é o poder da alta confiança, né? Que quando você aceita a graça, então você tem que imaginar que ela vai adentrar, fazer com que o orgulho e o egoísmo e a vaidade se abaixem. O que sobra? Gratidão, respeito e confiança. Se você pega isso e coloca aos pés do teu Salvador, a resposta de Cristo para você, eu dei esse nome, que é o que aconteceu com o leproso, o que aconteceu, né, com a mulher lá do fluxo de sangue e todas mais. Mas, no fundo, é o que o senhor citou, né? Que é a gratidão em vários formatos. Tem aqui também o livro de Como Não Desistir da Vida, do homem que superou tudo, né? Vários problemas de saúde durante 20 anos, 3 câncer, coma, herpes zoster, Covid, e ficou vivo. E hoje ele agradece a Deus, é um dos nossos escritores. O poder da logística da vida dos negócios, como você se organizar, né, e fazer com que essa organização funcione em sua vida, de uma forma muito mais ampla. Aqui, pastor, foi um prêmio que a nossa editora ganhou no ano passado, tá? Como uma editora revelação, tá ok? E eu posso te dar um presentinho hoje? Sim, claro. Pode, tá? Eu sei que você gosta de ler. Olha aqui, ó, marca a página da IV, é uma alegria, né? Você já tem no seu coração a cultura do Agradece Vai, tá? E se você não tem essa cultura, eu só tenho uma coisa a te dizer: agradece e vai. E vai. Que Deus abençoe vocês. Um abraço, pastor. Tchau. Parabéns. Obrigado por essa história maravilhosa. Vamos dar sequência. Vamos dar sequência então. Tá bom? É com ele agora. Eu nem terminei de responder a pergunta ainda. Então, no próximo capítulo, nos vemos. Um abraço.